A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o pastor William, meu nome de batismo é William Mar Rodrigues dos Santos, sou conhecido como pastor William, sou pastor já há mais de 20 anos, hoje eu sou cantor, compositor, pregador, seminarista, mas eu quero deixar um pouco do meu testemunho. Eu nunca contei, já me aconselharam várias vezes contar, mas eu nunca tive vontade de contar, porque eu achava que eu não estava preparado para contar. Mas já vou fazer 56 anos, porque eu sou de 1968, eu sou do mês 5 de 1968, eu vou fazer 56 anos, e eu creio que hoje eu estou mais que preparado para contar, porque o meu testemunho de vida não é fácil. Talvez reflete um pouco também o seu testemunho de vida. Eu nasci numa cidade por nome Araguaína, Tocantins. Eu sou filho de Eulínia Ribeiro dos Santos e de Leones Rodrigues dos Santos. E a minha mãe, quando me teve, ela tinha 13 anos de idade. A minha mãe não conheceu pai e a minha mãe também não conheceu mãe. Ela foi criada por um padrasto e por uma madrasta que adotou ela ainda quando recém-nascida. E a minha mãe não teve uma infância muito fácil, ela me contava que não teve uma infância muito fácil. Então ela saiu de casa muito cedo, e logo quando ela saiu de casa ela tinha 13 anos. E o meu pai ficou com ela e ela engravidou do meu pai. E o meu pai queria que ela morasse com ele, ele era um homem bem mais velho e queria que ela morasse com ele. Quando o meu pai descobriu que a minha mãe estava grávida de mim, ele disse que quando eu nascesse, ele ia me tomar dela. Ela agora foge e vai para essa cidade por nome Araguaína e vai morar num prostíbulo. A minha mãe contava que quando eu nasci, as prostitutas mais velhas é que ajudavam ela a cuidar de mim. Não tinha como uma criança cuidar de outra criança. Então, as prostitutas mais velhas é que ajudava a minha mãe cuidar de mim. No prostíbulo ela conheceu o meu pai que me criou, que me adotou como filho com 1 ano de idade. Ele conheceu minha mãe, se engraçou com ela, também era mais velho do que minha mãe, e tirou minha mãe do prostíbulo e levou para morar com ele. Eu cresci vendo as crises de ciúme do meu pai que me criou com a minha mãe. E eu lembro que ele batia muito nela. Eu cresci vendo o meu pai que me criou batendo na minha mãe, judiando dela. Ele batia tanto nela que em uma certa ocasião ela estava grávida de uma irmã minha. Ela chegou a abortar a criança, a minha irmã. Ela chegou a abortar de tanto que ele batia nela, porque ele tinha ciúme. Primeiro, porque ele tinha tirado ela de um prostíbulo. Segundo, porque quando ele tirou a minha mãe do prostíbulo, ela tinha 13 anos. Ela me teve com 13 anos, então era uma criança. E eu cresci nesse meio, vendo meu pai agredir minha mãe, e cresci sem entender por que a minha mãe me batia tanto e por que o meu pai me tratava com indiferença. Eu lembro que quando a minha mãe ficou grávida da minha outra irmã, que essa nasceu, que agora hoje é a minha irmã mais velha, eu lembro que o tratamento era diferente, eu não entendia, eu não conseguia compreender. E eu fui crescendo, observando que o tratamento com a minha irmã era e o tratamento, por mais que ele queria me tratar igual, não conseguia. Por mais que a minha mãe queria me tratar igual tratava a minha irmã, não conseguia. E eu não conseguia entender, eu era uma criança. Mas eu observava, porque tem coisa que você faz com seu filho que ele observa. Você acha que ele não sente? Ele sente. Você acha que ele não sabe? Ele sabe. E eu fui criado sem entender. Eu comecei a crescer sem entender. Por que minha mãe me batia tanto? Por que meu pai me tratava diferente? E eu fui crescendo nesse meio. E eu lembro que eu estava muitas das vezes lá quando eu escutava eles brigando e ele batendo nela. Eu lembro que por várias e várias vezes, eu quero que você entenda que aquilo que você faz com o seu filho pequeno hoje, ele vai levar para o resto da vida. Eu não me esqueço que por várias vezes eu ficava debaixo da mesa, eu ficava com medo.
Eu não sabia e eu queria proteger minha mãe, mas eu não podia, eu era criança. Eu quero dizer para você, mãe, que deixa seu marido bater em você e o seu filho presenciar. Cuidado que ele vai levar isso para o resto da vida. Você, pai, que discute com a sua esposa perto do seu filho, ele vai levar isso para o resto da vida. E eu levei. E eu tenho consequências até hoje sérias por causa disso. Você que é mulher, que o seu marido bate em você na frente do seu filho, cuidado que você está estragando a vida dele. Você, mãe, que apanha do seu marido para a sua filha ver, cuidado que ela vai levar isso para o resto da vida. E eu tenho isso, e quero te dar esse conselho, cuidado, sai disso, porque você pode estar prejudicando a vida do seu filho e a vida da sua filha. E eu lembro que aí os meus outros irmãos começaram a vir. E eu lembro que eu não brincava, minha mãe não deixava eu brincar. Eu trabalhava, porque eu era o irmão mais velho, eu tinha que cuidar dos meus irmãos mais novos. E eu fui criado assim. E eu lembro que por muito pouca coisa a minha mãe me batia. Eu não entendia por que ela fazia aquilo comigo. Os meus irmãos, ela não batia tanto como ela batia em mim, mas ela me batia muito. E muitas das vezes eu nem sabia por que eu estava apanhando. Eu não tinha um certo tratamento pelo meu pai. E a minha mãe, que deveria me tratar com mais um pouco de cuidado, não me tratava. Eu sinto, e é leviano talvez eu estar falando isso, porque hoje ela dorme com Cristo, meu pai também dorme com Cristo. Eu nunca tive coragem de gravar esse testemunho, eu estou tendo agora. Eu quero que você entenda. E eu fui criado nesse meio de espancamento, tratamento com indiferença, e não entendia por que isso acontecia, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu lembro que mais ou menos com 6 anos eles chegaram, sentaram comigo e contaram que ele não era meu pai, era só de criação. E eu nunca conheci meu pai. E aí que a coisa ficou complicada, porque agora eu sabia por que esse tratamento. E hoje eu entendo por que minha mãe tratava. Minha mãe, eu acho que ela tinha uma revolta por meu pai, por ela viver naquela situação. Eu acho que ela achava que eu era culpado. Quantos pais e quantas mães judiam do filho porque acha que o filho é culpado de alguma situação que ela está vivendo. Quantos pais talvez espancam os filhos porque acha que o filho é culpado naquela situação que ele está vivendo e desconta nos filhos. Ele vai levar isso para o resto da vida. Cresci uma criança sem infância e sem adolescência. Eu lembro que aos 14 anos de idade eu estava cansado com aquilo. Cresci vendo meu pai bater, judiar da minha mãe, espancar ela, e eu sem poder fazer nada e sendo também espancado. Não tive infância porque eu tinha que trabalhar muito. Eu trabalhava muito, eu cheguei a trabalhar, uma criança fazia o serviço de um homem adulto. Entanto que hoje eu estou na cadeira de roda com problema de coluna, de tanto que eu trabalhei na minha vida. E eu lembro que aos 15 anos de idade eu fui embora, vendi um relógio que eu tinha, vim para Goiânia e de Goiânia vim para Brasília. Cheguei em Brasília muito novo e passei necessidade, dormi na rua, mas uma coisa, eu nunca roubei, nunca peguei o que é dos outros. Mas aí eu conheci as drogas, conheci a bebida e conheci também a prostituição. Passei a me prostituir para ganhar dinheiro, ou seja, aquilo que a minha mãe fazia com 13 anos de idade, eu também passei a fazer. A minha mãe com 13 anos de idade vendia o corpo para poder sobreviver. Infelizmente, eu também passei a fazer isso aos 15, 16 anos de idade. Vendi o corpo e me prostituía para ganhar dinheiro. Conheci as drogas, conheci a bebida alcoólica e aí me tornei uma pessoa revoltada, ignorante, bruto, sem educação e com sede de maltratar as pessoas. Eu tinha prazer em ver as pessoas sendo maltratadas. Eu maltratava e tinha prazer naquilo. E conheci, dentro desse mundo da prostituição, das drogas, do alcoolismo, eu conheci uma coisa chamada depressão. Me tornei uma pessoa bipolar. Ao mesmo tempo que eu estava alegre, eu já estava triste. Ao mesmo tempo que eu estava naquela euforia da alegria, eu estava triste. E um dia trabalhando, para resumir bem meu testemunho, eu levei um tiro em cima do peito. Eu estava trabalhando, não estava roubando, porque eu nunca fui de roubar. Levei um tiro em cima do peito de uma arma chamada 635, que é uma arma, uma bereta, uma espécie de uma pistola pequena que causa munição
22. E quando eu levei o tiro, eu caí morto. Eu lembro que eu caí e já fui jogado dentro de um grande poço. E quando eu estou caindo, eu senti uma mão me pegando e me trazendo novamente para cima. Quando eu voltei, eu vi que meu corpo estava dentro do carro, sendo levado para o hospital, para quem conhece Brasília, chamado Hospital Regional de Taguatinga. Foi quando eu entrei e que esse que estava de fora acompanhava meu corpo. Quando eu fui levado para o centro cirúrgico, meu corpo deitado numa maca, sendo operado, e o outro do lado olhando e gritando, dizendo: não deixe eu morrer, porque eu não posso morrer. E eu lembro que, para resumir bem o meu testemunho, eu estava todo cortado, o peito aberto, um cano enfiado no meu pulmão direito, porque o projétil chegou a danificar um pouco a minha veia artéria, quase que corta ela, quebrou minha clavícula, furou o meu pulmão direito, e quando eu tive 3 paradas cardíacas e fui dado como morto. Eu lembro que quando os enfermeiros e os médicos começaram a sair, eu lembro que um dos médicos disse assim: infelizmente nós perdemos ele, ou seja, fui dado como morto. E eles começaram a sair, e eu observei que quando a gente morre, a gente fica ali sem roupa, todo cortado, todo sujo de sangue, do jeito que a gente morre, eles deixam. E aí foram saindo, e eu gritava e dizia: não, eu não estou morto, só que o meu corpo estava morto, mas a minha alma estava ali do lado. E eu observei que Deus não nos fez para morrer, por isso que a nossa alma, ela é apegada ao corpo. E eu não queria admitir, mas eu estava morto. Até quando Deus usa um médico, hoje eu sei que é Deus, e disse: vamos tentar mais uma vez. Eles colocaram aquele aparelho no meu peito, eu voltei. Quando eu fiquei 45 dias andando dentro de um túnel. Esse túnel era muito escuro. Quando eu olhei para trás, só escuridão. Mas à minha frente tinha uma pequena luz. Hoje a gente sabe que isso chama EQM, estado quase morto. Há mais de 40 anos não existia isso, não tinha. A ciência não explicava nada sobre isso. Hoje a gente vai na internet e coloca EQM. Muitas pessoas viviam a experiência que eu vivi. E o que eu estou te contando não é cópia de alguma coisa que você vê na internet ou um livro, é a minha realidade. Eu lembro que eu fiquei 45 dias andando nesse túnel, em direção a essa luz. Eu andei tanto, quando eu comecei a chegar perto daquela luz, aquela luz ficou tão forte que eu não conseguia mais ficar com a minha cabeça erguida. Acordei no hospital, todo cheio de aparelho, e uma junta médica do meu lado dizendo: você é um milagre de Deus. O médico, eu não era crente, ele também não era, mas ele disse: você ainda tem uma missão nessa terra, porque você estava morto e hoje, graças a Deus, você está vivo. Recuperei, fiquei mais uns dias no hospital, recuperei. Para uma pessoa que estava ruim, bruta, sem educação, ignorante e mal, eu saí daquele hospital pior do que eu era. Voltei para a prostituição, para as drogas, voltei para a bebida, e voltei para a boemia da noite e para a ignorância. Quando uma certa vez, muito depressivo, coloquei corda no pescoço, dentro de uma casa sozinho, marrei a corda, subi em cima do banco, passei no pescoço, quando eu ouvi uma voz dizendo para mim: ei, você não pode fazer isso. Desci, tirei a corda do pescoço, desci, andei dentro da casa, não tinha ninguém, voltei para a minha missão. Uma coisa eu quero te dizer: a pessoa que se suicida, ela não se mata da noite para o dia. O inimigo vai trabalhando aos poucos na mente dela. E quando ela resolve, ela está determinada a fazer. Mas Deus tinha um plano na minha vida, hoje eu sei. Quando eu voltei novamente a tentar o suicídio, uma voz disse para mim: você não pode fazer isso. Foi quando me bateu o medo, eu tirei a corda e decidi não me suicidar aquele dia. Passa-se o tempo, mais uma vez uma crise depressiva. Foi quando eu bebi um veneno de rato. Bebi um veneno, tombei, caí, acordei no outro dia, com uma tremenda dor de cabeça. Mais uma vez Deus me livrou da morte. Uma certa ocasião, eu estava muito drogado e muito alcoolizado, muito depressivo, quando veio um carro. Quando o carro chegou perto de mim, eu me joguei na frente dele. O carro bateu em mim e me jogou dentro de um mato. Quando eu acordei no outro dia, eu estava em casa. As pessoas me socorreram, me levaram para casa. Eu não quebrei nada. A mão de Deus
estava ali me protegendo e me guardando. Uma certa ocasião, outra crise depressiva. Cuidado com pessoas depressão. Depressão é coisa séria. E eu achava que depressão era ser vergonhista. Eu já vi muita gente falar que depressão é besteira, é ser vergonhista, é moleza, né? Não. Depressão é uma coisa séria. Mas essa depressão que eu tinha, essas crises de depressão que eu tinha, muito novo ainda, era consequência daquilo que eu vivi na minha infância e daquilo que eu vivi, talvez, naquelas crises de espancamento do meu pai com a minha mãe, aquele espancamento da minha mãe comigo. Eu quero dizer para você, cuidado com aquilo que você faz com seu filho pequeno, achando que ele vai esquecer. Não esquece. Porque o que a criança vive, por mais pequeno que ela seja, ela vai levar o resto da vida quando ele crescer, quando ele se tornar um adulto. Eu lembro que um certo dia eu usava óculos escuro. A crise depressiva foi tão grande que eu quebrei o óculos e cortei o pulso. E mais uma vez, Deus me livrou. Eu quero que você entenda que o inimigo ele tem poder de trabalhar. Não brinque com ele, mas Deus também tem o poder de livrar e dar o livramento. Eu quero que você escute bem esse testemunho e grave. Cuidado com seu filho que fica muito quieto. Cuidado com seu filho que vive muito dentro do quarto sem conversar. Cuidado com esse filho que mal abre a boca e mal levanta o rosto para falar com você. Ele pode estar com um problema sério e talvez você não viu. Hoje, os pais se ocupam muito em trabalhar, eu sei, mas dê atenção para o seu filho. Escute ele, pare para ouvir o que ele tem para falar. E eu lembro que por várias vezes Deus foi me livrando, foi me guardando, me protegendo. E eu não sabia que atrás de tanto livramento estava a mão de Deus. E eu sempre me perguntava, por que eu não conheci meu pai? Por que a minha mãe me batia tanto? Por que meu padrasto me tratava diferente dos meus irmãos? E isso eu levei para a minha vida. Quando foi um certo dia, eu estava num certo lugar e fui convidado por um pastor para trabalhar com eles na obra. E o pastor olhou para mim, trabalhei com eles, ajudei eles, e o pastor olhou para mim e falou assim, irmão William, por que você não aceita Jesus? Eu disse para ele assim, pastor, se esse Jesus é tão bom igual vocês falam, ele quer distância de mim, porque Jesus não vai querer passar perto de mim. Ele disse, pastor William, aceita ele, fica com ele uma semana, se você não gostar, você devolve. E eu aceitei esse Jesus. Jesus começou a trabalhar na minha vida. O Senhor me chamou para a obra muito cedo, mas eu comecei a viver algo dentro da igreja que eu não sabia que existia. Eu comecei a estudar a palavra e comecei a querer fazer a obra, e comecei a ser perseguido pelos obreiros mais velhos. Quando eu descobri que a igreja não era o que eu pensava. Muitas das vezes, amados, você que está na igreja, que quando chega um novo convertido, aqueles que estão há mais tempo, em vez de acolher, começam a se levantar contra. Foi quando eu tive a minha primeira queda. O meu ministério sempre foi de quedas e caía e levantava. Caía e levantava, para cumprir o que está escrito na palavra, que 7 vezes o homem cai e 7 vezes Deus levanta. E eu sempre tive dificuldade de estar na igreja, porque o mundo ele tem muita coisa para oferecer, mas Deus tem a salvação para nos dar. E eu lembro que eu sempre tive dificuldade de viver da fé, porque eu nunca tive estrutura para passar dificuldade financeira, porque eu sempre trabalhei. Mas a última desobediência minha, para resumir o meu testemunho, eu cheguei para minha esposa e disse para ela, e a partir de hoje eu não prego mais o evangelho, eu não canto mais na igreja, porque a gente não tem valor. As pessoas não valorizam quem quer realmente servir a Deus com sinceridade. Larguei a igreja, comprei um som profissional, um som de qualidade, um teclado muito bom, e voltei a tocar na noite. Fui tocar na noite porque eu gosto muito de música. Eu venho de uma família de música, minha mãe gostava de música, meus irmãos todos são músicos. E voltei a tocar na noite. Para resumir bem o meu testemunho, para que não fique muito comprido. Deus deixou, porque Deus é assim. Eu imagino Deus colocando um anzol na sua boca e soltando você no mundo. Quando Ele resolve puxar, Ele puxa. Você vem com a boca toda arrebentada, mas você vem. E foi isso que aconteceu comigo.
Deus resolveu me trazer de volta. Eu fui no evento no sábado, no domingo eu amanheci passando mal. Na segunda eu não tinha mais as minhas pernas. Vai fazer 5 anos que eu estou na cadeira de roda. Para resumir o meu testemunho, hoje eu canto, prego, voltei a compor, voltei a estudar a palavra e a dar seminário. Aonde me chama, eu vou. E eu quero dizer para você, obreiro, que está brincando e que brinca. Eu caía, levantava. Caía, levantava. Um dia eu estava na igreja, outro dia eu estava no mundo. Só que um dia, o basta de Deus chegou na minha vida. Vai fazer 5 anos que eu estou na cadeira de roda. Depois de tudo que eu passei, hoje eu posso dizer que eu conheço Jesus. Os traumas do passado acabou. Hoje, graças a Deus, eu sou sarado, curado. Eu resolvi dar esse testemunho porque eu sinto que eu estou sarado, porque Deus me sarou. E eu creio que esse testemunho vai te ajudar muito. Não brinca. Deixa Deus curar, deixa Deus sarar. Eu gravei agora um hino por esses dias que chama Jesus Entra em Cena. Deixa Jesus entrar em cena na sua vida. Fique na paz do Senhor, que esse testemunho possa te ajudar muito a curar os teus traumas, aqueles traumas de infância que talvez você carrega até hoje. Deixe Jesus entrar em cena, porque Ele cura, Ele sara e Ele liberta. Fique na paz do Senhor Jesus.